Para você que acompanha a programação da TV Viena, a partir de agora você acompanha o programa Cidadão Fique por Dentro. E quem vem falar hoje conosco a respeito da Semana Jurídica da FEMA é o professor Dr. Gerson Benelli. Professor, seja bem-vindo à TV Viena. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui na sua companhia, Dr. Ricardo, para poder falar um pouco aos seus telespectadores sobre o nosso evento, a nossa Semana Jurídica, que terá o seu início na próxima semana. É um prazer e uma honra estar aqui. Nós que agradecemos, professor. Esta Semana Jurídica da FEMA vem com um tema muito interessante, né? Sim. Eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores do que vai se tratar, quais são os palestrantes. Sim, pois não. Este ano, em razão aí dos fatos que têm ocorrido e que a gente diariamente ouve o noticiário sobre crimes políticos, corrupção em geral, não é? Envolvendo não só empresários, mas principalmente agentes políticos também, não é? Nós resolvemos fazer uma semana jurídica que trata do direito penal. E aí trataremos então destes crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, não é? E como que o Brasil vem enfrentando esse tipo de problema. Sem dúvida. Na verdade, a gente vinha nos últimos 2 anos, em razão da expectativa do novo Código de Processo Civil, nós realizamos as últimas semanas jurídicas tratando do novo Código de Processo Civil. Sim. E este ano, já com o novo Código de Processo Civil em vigor, não é sancionado, nós resolvemos então atender também uma parte dos pedidos dos nossos alunos, dos nossos professores, para trazer a temática do direito penal. E por isso então, juntamente com os outros professores, os outros coordenadores do evento, não é? Que é o Dr. Luciano Tertuliano e o Dr. Tiago Baldani, nós resolvemos trazer essa temática do direito penal e não só isso, mas também tratar diretamente desta questão de crimes de corrupção e principalmente a lavagem de dinheiro. Claro que aí vamos tratar de delação premiada, lava-jato e claro que diante deste tema, não é? A gente procurou desenvolver uma semana em que a gente tenha palestrante que fale do ponto de vista do judiciário, não é? O primeiro deles. E depois a gente tem já um outro membro também do Ministério Público Federal que falará pelo Ministério Público. E depois 2 advogados. Importante, essa dialética, né? Essa dialética, exatamente. Então é importante a gente fazer esse contraponto, né? Porque academicamente é interessante a gente debater todos os pontos de vista, né? Para o aluno ter uma noção geral. E nesse sentido, abrirá a semana no dia 12, Dr. Ricardo, o Dr. Fausto de Santos, desembargador hoje do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Esse foi famoso pelas operações que presidiu, né? Ele foi um juiz na época da 6ª Vara, da Vara Federal em São Paulo, que enfrentou lá no passado a Operação Satyagraha, não é? Isso. E que naquele momento uma dificuldade imensa para tocar esse tipo de processo com relação à lavagem de dinheiro. O Brasil ainda tinha uma legislação incipiente a respeito disso. Nós não tínhamos mecanismos legais mais eficazes, não é? Então o Dr. Fausto enfrentou lá com muita garra naquele momento essas pessoas envolvidas inclusive com políticos, banqueiros. Né? Decretou a prisão de um grande banqueiro na época, não é? E então o Dr. Fausto vem para fazer a abertura da nossa semana, não é? Depois, na terça-feira, o Dr. Carlos Fernando, que é procurador da Operação Lava Jato, ele tem sede lá em Curitiba, não é? E praticamente toda semana está na televisão, dando entrevistas a respeito da Lava Jato. E o Dr. Carlos vem falar um pouco sobre o ponto de vista do Ministério Público Federal. Não é? Então, as instituições públicas e o Ministério Público Federal, ou seja, como que se dá essa investigação, como que é possível reunir provas, claro, para depois fazer o pedido judicial, não é? Eventualmente de condenação, de prisões, medidas cautelares, não é? E, evidentemente, ele lá em Curitiba, com a equipe de outros procuradores, é quem faz as petições, quem municia lá o doutor
Sérgio Moro para eventuais decisões, decretações de tantas prisões como a gente tem visto, né? Evidentemente que há a questão do foro privilegiado, né? E os políticos, os processos estão sendo encaminhados para Brasília, mas lá em Curitiba os empresários, os grandes empresários, né, têm passado bastante dificuldade lá na mão do Dr. Sérgio Moro, que a gente tem visto, tem feito um trabalho muito bacana, né? E sim, evidentemente há as críticas, como sempre, mas eu acho natural de uma democracia, e especialmente porque há os pontos de vista diferentes. Sem dúvida, então, para contrabalançar. Para contrabalancear, mas eu sempre ouço e repito isso, que na maioria das vezes a gente tem visto os acertos do Dr. Sérgio Moro, né? Tanto é que a maioria absoluta das decisões proferidas por ele, sim, elas foram mantidas nos tribunais, né? Tanto em Curitiba quanto em Brasília. Depois, na sequência, nós teremos o Dr. Alamiro e a doutora Anelisa, sim, que virão na quarta e na quinta-feira. São professores catedráticos da USP, não é? Os dois de Direito Penal, são nossos colegas advogados, não é? E eles vêm, claro, também fazer aí, mais uma vez, esse contraponto, sim, não é? No sentido acadêmico, não é? Falando um pouco do ponto de vista desses processos de corrupção, lavagem de dinheiro e, evidentemente, tratando das defesas, né? Dos acusados, sim, não é? E então eu acho muito interessante porque a gente consegue fechar aí um ciclo, não é? Sem dúvida. De um debate acadêmico, não é? Então nós encerraremos a semana jurídica, que é no período noturno, sim, na quinta-feira com a doutora Anelisa, não é? Entendi. Certo. E também temos a jornada jurídica que nós denominamos no período da manhã, às 9 da manhã, sim, que nós teremos a satisfação já de trazer aí 2 ex-alunos da FEMA, o Dr. Celso, que é delegado de polícia lá em Barueri, e a doutora Caroline, que é advogada aqui em Assis, colega nossa, juntamente com o Dr. Luiz Felipe Pescada, também muito que farão um debate sobre a advocacia na atualidade. Sim. E o Dr. Celso falará sobre as necessidades, como é que um aluno do curso de Direito, depois de formado, consegue ser aprovado numa carreira jurídica. Sim, muito importante. Então, será um bate-papo com os alunos. Entendi. Muito importante a temática desta semana. É a 17ª, né, professor? Eu gostaria que o senhor dissesse da evolução, porque nós não vemos mais na nossa região eventos dessa importância, com palestrantes tão famosos como a FEMA vem trazendo. Eu gostaria que o senhor dissesse dessa evolução. Claro, nós começamos lá na primeira semana jurídica da FEMA, nós denominamos de Semana de Estudos Universitários, né? E naquele momento nós trouxemos alguns juristas da USP. Na verdade, eu era professor da FEMA e o professor Ulisses Teles de Guariba Neto foi quem criou aquela primeira semana lá atrás. Sim. E trouxe alguns professores da USP, juristas, não é? Então ali começou uma pequena tradição que, com o passar do tempo, ela foi crescendo e a gente veio a cada ano tentando fazer um pouquinho mais, sim, não é? Chegando agora nesta 17ª edição, com a possibilidade de nós ouvirmos aqui grandes juristas, não é? Que são grandes escritores de obras jurídicas. São os expoentes do mundo jurídico do Brasil, né, professor? O Dr. Fausto de Santos, por exemplo, o Dr. Ricardo, ele tem mais de 20 obras escritas sobre o assunto, né? Sobre o assunto. É uma das maiores autoridades do Brasil e do mundo, inclusive. Exatamente. Aliás, ele tem livros, inclusive, traduzidos para outras línguas, né? Sim. Então, a gente acaba a cada ano fazendo um pouquinho mais, se esforçando, e agora nessa 17ª, essa satisfação de poder ter esses juristas aqui entre nós, tão renomados, para poder bater um papo com os alunos, conversar. Sim. E para os alunos também é um motivo de muito entusiasmo. Sem dúvida. Poder ter aqui essas pessoas, estes juristas. E professor, eu gostaria que o senhor dissesse àqueles que gostariam de participar o local que acontecerá, sim, esse evento, sim, e como proceder às inscrições. Perfeito. Olha, as inscrições para a semana são feitas via site da FEMA, lá no www.fema.edu.br. Então, o aluno ele tem uma inscrição já especial, que, sim, ele faz diretamente,
E o profissional do direito ou outras pessoas que tenham interesse, se quiserem se inscrever, é só entrar no site da FEMA, fazer um pequeno cadastro e a inscrição será definida com a emissão de um boleto. Não é? Para interessados, terceiros interessados, o valor será de R$30. E todas custo mínimo, né, professor? Um custo mínimo, diante da... Diante do... da assim, olha, eu costumo dizer para os nossos colegas, o Dr. Ricardo bem sabe, um seminário deste aqui em São Paulo, o custo dele é entre R$700 e R$1.000 para a gente participar. E aqui os alunos vão pagar R$20 e os terceiros ou externos pagarão R$30 apenas. Então, esta receita evidentemente não cobre os custos da semana. A Fundação Educacional ela tem que dar um aporte financeiro para que ela ocorra nesse nível, não é? E então as inscrições poderão ser feitas desta forma. O local, todas as palestras serão lá no Clube da Terceira Idade, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à rodoviária, tanto as palestras no período da manhã, que serão às 9 da manhã, quanto as palestras noturnas, que serão às 20 horas. Então a gente inicia às 9 da manhã e termina às 11 horas, 11h30 no máximo, no período da manhã. À noite começa às 8, às 20 horas, e termina às 10h30 também, porque os alunos, a maioria também de fora, ainda necessita tomar o seu ônibus, a sua condução, para se dirigir para suas casas. Certo. E, professor, o senhor tem o costume de, ao final, realizar uma confraternização, né? Esse ano ocorrerá? Ocorrerá, né? Já é a 7ª, 8ª confraternização. Eu tive a oportunidade de participar de uma delas. Então... Exatamente. É nosso convidado, não é? Obrigado. E então estaremos lá na sexta-feira, que é o dia 16, oferecendo e nos confraternizando com os alunos. Faremos também lá no Clube da Terceira Idade, já fechamos a semana lá, o buffet Bela Festa é quem nos auxilia e que vai nos patrocinar também, inclusive subsidiando alguma coisa, não é? Porque senão o preço é muito alto. Sem dúvida. E é uma noite de confraternização, com música ao vivo, banda, e a gente vai oferecer mesa de frios, um jantar com 2 pratos quentes. Então eu tenho certeza que fechando com chave de ouro, né, professor? Fechando com chave de ouro e mais uma vez a gente consegue, ainda que seja uma festa que não tenha luxo, nada, não é? Mas é um momento de confraternizar. Aconchegante, certamente. É isso mesmo. Professor, gostaria de deixar os microfones da TV Viena à disposição do senhor para suas considerações e o convite para a população que queira participar do evento. Claro, eu mais uma vez agradeço aqui o convite de poder estar aqui com você, Dr. Ricardo, nosso dileto amigo há muitos anos, e os seus telespectadores. E tive o prazer de vir conhecer o seu escritório também, o que é uma satisfação. E, na verdade, então, agradeço imensamente esta oportunidade e não posso deixar de tecer um agradecimento especial aqui, Dr. Ricardo, à FEMA, a instituição FEMA, a Fundação Municipal, não é? Na pessoa do Dr. Ulisses Teles de Guariba Neto, do professor Eduardo Vela e também, em especial, aos meus 2 parceiros de coordenação de evento, o Dr. Luciano Tertuliano, que é juiz federal aqui em Assis e professor da FEMA, e o Dr. Tiago Baldani também, que já há muitas semanas jurídicas vem nos auxiliando, vem participando, e a gente começa a pensar isso tudo lá em abril, maio, e vem construindo, e vem se reunindo. Então deixo aqui os meus sinceros agradecimentos a todos, à equipe da FEMA, à agência de publicidade, aos funcionários da FEMA em todos os escalões. Sem essa turma toda, nós não teríamos condições de realizar um evento dessa magnitude. Poxa. O meu muito obrigado a todos, em especial ao Dr. Ricardo por essa oportunidade. Nós que agradecemos, professor, a vinda do senhor aqui, que há muito tempo eu aguardava, né, professor? E surgiu essa oportunidade. E eu gostaria de mandar assim, um saudoso abraço ao professor Ulisses Guariba, ao professor Eduardo Vela, nosso colega. E em especial a você, professor Gerson. Obrigado. Eu sei da sua luta, eu sei da sua garra para a realização desse evento. Dizer que eu fiquei muito feliz, lisonjeado com a sua presença aqui, professor. Muito obrigado. Conte sempre com a TV Viena, ela está à disposição do senhor, do seu escritório e da FEMA, viu? Muito obrigado. Bem, para aqueles que nos acompanham, chegamos ao final do programa Cidadão Fique por Dentro e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.